Boa noite a todos que estão aqui conosco para mais um colóquio transmitido pela TV Harmonia, da Fundação La Harmonia, através do canal do YouTube e também do Instagram. Hoje, o tema a ser desenvolvido pelos nossos convidados, Adenauer Novaes, Djalma Argolo e Camila Novaes, é a física quântica e o espiritismo. Eu quero deixar aqui registrado que nosso amigo Marco Ribeiro, que não está conosco apresentando o programa como de habitual, ele está em viagem de férias pela Europa e segue aqui o nosso abraço para você, que você tenha um bom momento na sua viagem. Como é habitual, na minha participação, que antecede a entrada dos nossos convidados, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema da noite. A física quântica, ela contribuiu trazendo um conceito do impacto do observador. Na física clássica, éramos apenas espectadores de um mundo sólido. E com a entrada, com a chegada dos conhecimentos que a física quântica nos trouxe, descobrimos que o observador afeta a realidade. E isso muda tudo completamente. Então, nós podemos entender que, a partir daí, que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas uma base de tudo o que existe. Então, vocês estão vendo? Hoje vai ser um dia muito importante para a gente desenvolver assuntos fantásticos com os nossos convidados. É aqui que se desenvolve esse entrelaçamento entre a ciência e o espiritismo, que é a proposta da noite. Aonde a ciência fala em campo quântico, esse mar, né, que une tudo, e o espiritismo fala em fluido cósmico universal. Na física, o emaranhamento quântico nos diz que duas partículas conectadas, elas continuam influenciando uma outra, não importa a distância entre elas. E no espiritismo, isso explica a sintonia e a mediunidade. Somos campos de energia em constante intercâmbio. Carl Jung já dizia que estamos todos conectados por um mar psíquico, que ele denominou o inconsciente coletivo. Então, essa ideia, ela se une à física quântica, que não há separação real entre o eu e o todo. Então, portanto, a morte é apenas uma mudança de frequência e não o fim de tudo, como muitas vezes ainda pensamos. Então, se a física quântica prova que somos uma energia e o espiritismo prova que somos eternos, o nosso papel aqui é aprender a vibrar na frequência do amor. Entender esses conceitos da autonomia para a gente poder saber que não somos vítimas de um destino. Falávamos isso hoje no Encontro com o Sagrado, a Adenauer trazia isso. Mas somos co-criadores da nossa própria jornada. Olha que importância que essa autonomia nos revela. Então, eu diria que nós não somos seres isolados, né, nesse universo aqui vazio. Nós somos, nem somos vítimas de um fim que vai acabar e não vamos existir mais. Nós somos os humanos, né, que estamos experimentando a vida. Esse é o convite. Então, para isso, eu gostaria de convidar vocês a não verem apenas essa superfície do visível, mas vivermos também aonde existe essa autonomia e a gente pode começar a vibrar nessa frequência do invisível. Pois lá onde a ciência encontra o espírito, que o amor nunca deixa de existir. Então, vamos chegar mais próximos agora com os nossos convidados desse tema, porque eu
dei aqui uma apresentação, como o Marco também faz, e já agradecendo o quê? A equipe que torna o Coloque possível, Cláudio, Cleiton e Marco. E dar boa noite ao Adenauer Novaes, que vai entrando agora no chat, há também a Djalma Argolo e a nossa querida Camila, para a gente poder iniciar. E assim que iniciarmos, eu vou retornar com as perguntas que existirem. Boa noite a vocês. Boa noite. Eu acho que vocês estão sem... Agora sim. Então vamos lá, vamos fazer esse colóquio ser absolutamente fantástico, como todos eles têm sido. Boa sorte. Mas, Rosana, você tem que definir. Você está igual a Marco Anton. Eu acho que está... Quem começa? O mais velho, que é a Adenauer. Ele começa. Tem que falar quem é que devia ser a mais começa. nova. Não, ele que escreveu o livro sobre isso. Só que, gente, a Camila está sem som. Não, eu estou ouvindo, Camila. Estou ouvindo. Eu estou Você está ouvindo, ouvindo? Rosana. Estou ouvindo todo mundo. Então vamos lá, Cleiton, pode me tirar aqui de cena. Não, mas, Rosana, defina quem começa, Rosana. Você está igual a Marco Anton. Adenauer começa, que é o mais velho. Pronto. Eu também voto. Eu posso começar, Votei mas também. Eu não sou mais velho, eu posso começar. O tema é muito interessante, a física quântica e o espiritismo. Eu comecei a estudar sobre física quântica um pouco atrasado, no final da década de 80, em que eu fui me interessar pela física quântica lá por 1986, 87. A física quântica ela nasceu no século retrasado, no final do século XIX. As pesquisas, os estudos de Max Planck, ele publicou no ano de 1900, quer dizer, século XIX, né? O século XX começou em 1901. Então, foi no dezembro de 1900, no final do século XIX, os primeiros estudos dele sobre o corpo negro foram publicados. E eu só fui tomar conhecimento da física quântica 85, 86 anos depois, então, bem atrasado. E eu me encantei com a física quântica, me encantei. Fui entender o que era o princípio da incerteza de Heisenberg, fui entender um pouco mais da teoria da relatividade geral, da relatividade restrita de Einstein, da discussão entre a escola de Copenhague, a escola de Stanford. Eu fui entender isso aí e me encantei. Mas foi mais do que um encantamento o que aconteceu comigo no século XXI, nesse século, no começo desse século, eu fiquei um pouco frustrado com a física quântica. Frustrado. Interessante. Aquele encantamento, ele se desfez. Mas olha a frustração. Eu imaginei, quando eu tomei conhecimento da física quântica, disso que Rosana falou, emaranhamento quântico, o salto do elétron da camada, né, o desaparecimento do elétron, a conexão, o fenômeno EPR, tudo isso que eu me encantei, eu criei uma expectativa. Criei uma expectativa de que as ideias provocadas pela física quântica mudariam a filosofia, mudariam o entendimento da vida, do universo, da dimensão espiritual. E até hoje eu fico frustrado com isso. 126 anos se passaram dos estudos de Max Planck e pouca coisa mudou na mentalidade coletiva, pouca coisa mudou na percepção do espiritual, pouca coisa mudou no entendimento da mecânica quântica, pouca coisa mudou, pouquíssima coisa. As religiões não se alteraram, porque foram aquelas que mais deveriam entender a respeito da dimensão espiritual, porque o salto quântico mostrou que há uma dimensão invisível. As partículas subatômicas, que são entes matemáticos, não são entes de matéria nem de energia, são entes matemáticos,
não modificou, essas partes não modificou a opinião de nenhuma religião. Nem o espiritismo se abalou com as ideias quânticas. Era para ter surgido, isso era a minha expectativa. O que aconteceu foi uma frustração minha. Daí eu comecei a perceber que as ideias, a mentalidade coletiva não se modifica facilmente. É preciso uma maturação. Então, quando eu percebi que não se apresentaram estudos sobre o salto quântico, a dimensão não física, né? A dimensão não física não se estudou, não se apresentou ideias, a filosofia não se mexeu. A filosofia ficou numa onda assim um tanto quanto subjetiva, cultural, não se mexeu. Não deu não apareceu um estudo filosófico, uma mente brilhante que dissesse, poxa, gente, a gente tem que pensar numa outra realidade. Não. Então eu fiquei frustrado. Até hoje eu sinto um pesar, porque aquilo que é maravilhoso que vem do mundo micro, do mundo subatômico, não é explorado, salvo na tecnologia. Sim, a física quântica, principalmente a mecânica quântica, ela está revolucionando o mundo, né? A IA, os computadores, os chips, isso é inegável, mas não é isso que, para mim, é o relevante. É uma crítica que eu faço à filosofia. Primeiro, a filosofia, nem a ciência. A filosofia não se mexeu. Não deu nada, não falou nada, ninguém teorizou sobre. Né? Segundo, as religiões, inclusive o espiritismo, pouca manifestação sobre. A manifestação que se tem hoje sobre ciência no espiritismo ainda está na Gênese. Ainda está no século XIX. Não houve avanços, poucos livros sobre a dimensão espiritual, mesmo obras sobre espiritualidade, obras sobre mediunidade, sobre reencarnação. Mas observe que isso não alterou a mentalidade coletiva. Isso não chegou ainda ao cotidiano das pessoas, não chegou ao dia a dia, não alterou a consciência não se ampliou nessa direção. Eu posso estar sendo pessimista, eu até aceito isso. Creio que a gente vai precisar de mais aí 1 século, meio século, para que haja um impacto maior das descobertas da física quântica sobre o cotidiano das pessoas. E quando eu digo cotidiano, não estou me referindo à tecnologia, à IA, a computadores, à cibernética. Eu estou me referindo a uma percepção de realidade, de mundo, de destino diferente. Ainda estamos engateando. Espero que Camila e Djalma me contradigam. Espero que eu esteja equivocado, né? Que haja um avanço na mentalidade coletiva a respeito do espiritual, a respeito da dimensão espiritual, da mediunidade, como Rosana colocou. Eu espero que eu esteja equivocado. Então, eu me desencantei um pouco sem deixar de conhecer e de reconhecer os avanços que a física quântica proporciona à humanidade, sem deixar de reconhecer isso. Por enquanto, essa é a minha fala inicial. Tá todo mundo se empurrando hoje, tá ótimo isso. Olha, eu vou dizer que esses últimos 2 dias eu estudei física quântica, viu? Eu li, eu assisti vídeo para leigos, vídeos mais profundos, né? Todo mundo explicando. Eu li sobre quarks, sobre prótons, sobre nêutrons, sobre partículas, né? Sobre como elas são indivisíveis, ou sobre a divisibilidade das partículas, porque eu queria entender qual era a fascinação dentro desse mundo, né? E cheguei a uma fala fantástica de Richard Feynman, ou Feynman, não sei. Ele falou assim: acho que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica quântica. E eu adoro a frase dele, sabe por quê? Que ele diz acho? Ele disse, não tenho certeza, né?
Acho que posso afirmar com certeza que ninguém entende. Você sabe que ele esteve no Rio, né? Ele esteve no Não Rio conheço. e deu aula no FRJ. Foi? Foi, mano. Não conheço. Mas eu vi essa frase dele em várias. Ele ensinou por um ano lá. Olha. Foi. E criou um problema internacional, viu? Depois eu te converso. Mas eu achei interessante porque tem o princípio da incerteza já dentro da fala dele, que é um dos princípios da física quântica, que, assim, você perguntou por que ainda não decolou, por que ainda não mudou, né? Eu entendi o seguinte, porque desafia todo o nosso senso de realidade, tudo o que pensamos sobre o mundo. Então, não estamos preparados para esse nível de incerteza que a física quântica traz. Então, a gente se agarra no que a gente sabe. E vou te dizer como é que isso acontece. Quando as meninas eram pequenas, a minha sogra viu que as meninas estavam empurrando, não me lembro qual delas, mas estavam empurrando alguma coisa e caía. A gente pegava, botava em cima da mesa, elas empurravam de novo, como se fosse um gato, né, que fica empurrando as coisas assim, né? E ela falou, para que criança faz isso? Por que está empurrando e eu tenho que pegar toda hora, né? Eu falei, deu tempo para ela, porque ela está aprendendo sobre gravidade. Ela está vendo que toda vez que ela usa força sobre um objeto, aquele objeto cai e tem uma outra força sobre ele que faz com que se aproxime da Terra. Então deu tempo, ela só tem meses de idade, 1 ano de idade, ela precisa aprender sobre gravidade dessa maneira, né? Então, imagine que a gente está aprendendo sobre essas leis da natureza desde que a gente entra aqui no corpo, mas antes disso, muito tempo. Então, eu acho que a gente se condicionou porque a nossa forma de ver o mundo ainda é através dos 5 sentidos. A gente ainda depende dessa percepção da realidade. E essa é baseada nas leis da natureza conforme a física clássica. Não é conforme a física quântica, né? Então, essa mudança de paradigma requer uma mudança na forma de perceber o mundo. Não é só como eu imagino o mundo, mas como eu apreendo a realidade dele. Então, assim, por que eu vou soltar o que eu tenho, o que eu já sei, né? Do que o mundo é? Por mais que a gente saiba que existem as faculdades do espírito, que ele pode fazer isso fora, né? Sem o corpo, ele pode alcançar esse outro nível de realidade, ou ele faz parte desse outro nível de realidade, a gente sabe que há grandes limitações quanto a esse desenvolvimento da consciência. Então, nem todos estão preparados. Muitos ainda desencarnam achando que estão encarnados, né? Sem perceber que morreram. Gente, eu preciso falar desse exemplo. Está rodando na internet aí um segurança trabalhando na frente de uma fábrica, de uma empresa, e aí, de repente, ele levanta de madrugada, ele levanta da cadeira, ele pega o detector de metais, passa no indivíduo na frente, ninguém pode passar ali sem que ele passe o detector de metais, é muito importante isso. Não, mas o sujeito chega para trabalhar, ele passa o detector de metais na frente, ele passa atrás, verifica bem, o cachorro que está do lado dele levanta, dá uma cheirada no sujeito e ele se recolhe e senta de novo. Aí liga o pessoal da portaria, que é responsável pela segurança da parte de vídeo, e diz o que foi isso que aconteceu. Por que você ficou balançando o detector de metais no ar? Ele falou, porque chegou um sujeito aqui. Vocês não viram? E o cara entra em parafuso, porque como assim? Eu vi, o cachorro viu e ninguém mais viu. Não está nas câmeras, né? Então, ele estava ali absorvendo outro nível de realidade, né? Que ele não estava percebendo. Aí, ele se demite no dia seguinte, porque ele diz o quê? Aqui eu não fico, né? Se tá vindo gente para trabalhar já desencarnou, eu não fico, né? Aí alguém nos comentários diz assim, meu maior medo é morrer e continuar trabalhando. Porque o cara continua batendo ponto, não morre, não sabe que morrer e continua trabalhando. Ele fala, meu maior medo é esse, é não descansar da morte, entendeu? Então, se a gente o vigilante estava desencarnado ou estava encarnado? Esse estava encarnado. Esse que segura o detector de metais estava encarnado, porque aparece bem no vídeo. Okay. E o ótimo é que o cachorro levanta e cheira a pessoa que passou. Esse vídeo é ótimo. Eu vou ver se isso é real, Camila? Isso aconteceu? Isso é real, eu vi hoje o vídeo. Dois médios. Tá circulando na internet. Médium. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai para outro emprego. Ele se demitiu desse. Ele vai para outro emprego, vai acontecer a mesma coisa, né? Óbvio.
Só que eu não sei se ele vai conseguir lidar com essa outra realidade, se permitir, né? Então, mas isso é para falar que a gente ainda absorve o mundo, a realidade, através de 5 sentidos. Então, como é que a gente vai desapegar disso? Não estamos tão preparados. Agora, talvez a gente, pensando que a física quântica foi uma grande revolução, é uma grande revolução, uma mudança de paradigma muito grande, talvez a gente precise de outras mudanças de paradigmas para conseguir compreender essa mudança, porque ela é muito maior. Ela é de balançar todas as estruturas mesmo, né? Então, muitas pessoas ainda vão preferir ficar num nível em que a gente tem causa e efeito, por exemplo. Aliás, se a gente pensar, o espiritismo ele tem 2 olhares, né? Um olhar que é baseado na física clássica, em que a gente diz existe lei de causa e efeito. Então, se você fez, você paga depois. Mas ainda está lá no livro dos Espíritos. Só que a gente tem uma outra percepção em que é possível estar em 2 localidades ao mesmo tempo, influenciar realidades, ter uma influência da partícula lá do spin, falando do emaranhamento, né, do nível quântico, entrelaçamento. Então, a gente tem ainda essa percepção que o espiritismo abraça muito bem. Mas só que a época em que Kardec ele funda o espiritismo, né, com o Livro dos Espíritos, lá de 1857, ainda é de grande influência da física clássica, mas ele com ideias já quânticas, né? Então, a gente pode dizer que tem ideias precursoras ali. Eu não acho que o espiritismo influenciou a física quântica, apesar de que Einstein dizia que essa coisa de uma partícula influenciar a outra, isso é coisa de espiritualista e que essas ideias são fantasmagóricas. Então, tinha um preconceito quanto a isso aí, entendendo que essa ideia era religiosa, né? Mas a gente tem, então, uma mistura de ideias aí que são espiritualistas, né, e de física, mas que elas ainda não se misturaram completamente no nível da conversa, no nível da compreensão, né? Inclusive porque a física também se mexeu muito pouco para pensar na realidade do observador. Então, por mais que ele diga, na física quântica, né, o observador altera a realidade. De que maneira ele altera? O que há na mente do observador que altera a realidade? Então, o observador ganhou um grande como é que fala? Ele passou a ser sujeito, né, da história. A gente não só observa objetos, observa fenômenos, mas quando a gente observa o fenômeno, ele se modifica. Isso é um dos princípios, né, da física quântica. Então, mas enquanto a psicologia analítica talvez tenha caminhado por conta dessa influência da física, a física não mudou tanto assim com a influência da psicologia, né? E aí vou falar a minha última coisa. A psicologia sofreu grande influência de Einstein, dos pensamentos da física clássica. Se você pegar o volume 8.1, você vai encontrar muita coisa de física clássica, porque vai pensar a psique como mecanismo, que obedece as mesmas leis da energia física, né? Energia psíquica sendo igual à energia física, falando de termodinâmica, de entropia, né? Então, Jung estava completamente imerso aqui na física, teve influência real de Einstein, eles trabalharam juntos na mesma universidade, Einstein jantava na casa de Jung, não se tornaram amigos, né? Mas discutiam ideias, nunca se entenderam, isso está no escrito dos dois, nunca se entenderam, mas houve influência. Mas a mudança real da psicologia analítica foi com já no 8.3, quase 40 anos depois, para falar de sincronicidade, que aí foi a influência de Pauli, né? Também da física quântica. Então, aqui é que acho que psicologia analítica virou psicologia analítica. Antes, não. Né? Djalma. Mas é isso mesmo. E o interessante também, que a gente deve verificar, foi a velocidade como as físicas mudaram. A física tradicional já existia, mas a física relativista começa em quando? 1905, 1915. Mas também o átomo, que voltou à tona em 1804 com John Dalton, que era um químico fazendo experiências com funções químicas,
ele disse, olha, tudo é composto de átomo, ou seja, Leucipo e Demócrito, eu acho que ele era Leucipo ou Demócrito reencarnado, porque ele voltou com essa ideia e começou a dizer, existem esses átomos, eles se agregam, formam, e se levou um século com isso. Um século. Quando você termina 1990, quando você termina o 1897, J.J. Thomson descobre que existe o átomo mesmo, só que era uma parte física com uma série de coisinhas negativas que ele chamou, é o pudim de passa, como foi chamado. Um pudim cheio de passa. Nesse momento, Rutherford vai começar a pensar, fazendo uma experiência, um aluno dele descobriu que numa folha de ouro passava. Muitas vezes batia e voltava. Aí ele faz aquele célebre modelo semelhante ao sistema solar. Bohr modifica isso em seguida e Planck faz a grande modificação. Não tem nada disso, você tem lugares onde o átomo está presente e que um do átomo sai de um lugar, vai para o outro, ele não atravessa lugar nenhum, tem um salto quântico, que Adenauer colocou. E, nesse momento, um camarada que se tornou o maior inimigo da física quântica, porque ele era causalista, chamado Albert Einstein, que também foi colega na ETH de Jung. Jung, inclusive, um dia disse que conversava com ele e ficava humilhado, porque ele sempre trazia aquelas ideias quânticas ou relativistas e tal. Aí, um dia, Einstein perguntou a ele sobre psicologia, e disse, aí eu me vinguei. Isso é interessante. E aí, o interessante nisso é o quê? Nesse salto, o que acontece? O Albert Einstein, que vai se tornar o inimigo número 1 da física quântica, ele dá um empurrão para que exista a física quântica. Quando ele lança um artigo sobre efeito fotoelétrico que deu a ele o prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Olha que coisa interessante. Ele deu um impulso. Depois ele ficou danado com isso, e a Adenauer chama do EPR, você falou também, que foi uma invenção dele. Ele. Mais 2 amigos. Podolsky e Rosen. Exatamente. E eles chegaram à conclusão seguinte: vamos acabar com isso. Vai ser impossível 2 partículas, umas influenciarem as outras. O diacho é que influencia e já está provado em laboratório mesmo. E aí vocês estavam falando de um fato interessante. A física. Eu me lembro que, alguns anos atrás, no Centro Espírita Harmonia, eu fiz eu e um físico, falamos sobre física, principalmente física quântica. Você me falou, ele era um físico tradicional aí da universidade. E aí eu e ele estávamos fazendo um seminário. E ele chamou a física quântica de filosofia. Ele chamou de filosofia. E eu já estava empolgado com física quântica há muito tempo. Mas vocês têm razão num ponto fundamental. A maneira de pensar a física quântica, o coletivo, ainda não vai absorver. Porque se você diz que pode haver um efeito sem causa, apesar de um dia Adenauer estava dando uma aula, ele falou em efeito sem causa, aí ele falou assim, tem um efeito que não teve causa. Eu fiquei assim, eu estava sentado na frente, me lembro até hoje, que eu disse para ele, o que é esse? Esse Deus. Eu digo, é mesmo. Porque Deus é um efeito sem causa. Logo, existe um efeito sem causa. Então, o camarada chega e diz assim, pode existir efeito sem causa. O outro vem de lá e me diz assim, aliás, eu tenho um livro que eu achei tão interessante, que diz assim, meu gato odeia Schrödinger. E que começa com essa citação que Camila trouxe de Feynman, dizendo que... Eu acho, com toda certeza... Porque o físico quântico não pode ter certezas de maneira nenhuma. É a incerteza, tá certo. Agora, Djalma, diga. Uma outra
Uma outra questão que eu fiquei impressionado com a física quântica e que me fez entender muita coisa no mundo foi quando eu compreendi o colapso da função de onda. Isso. E isso veio de Feynman, isso veio de Heisenberg, o princípio da incerteza. Não se pode determinar a posição de uma partícula e a velocidade simultaneamente. Ou você determina a velocidade, ou você determina a posição. E isso vem ao encontro do entendimento do colapso de função de onda. Isso. Quando eu entendi as duas coisas, encaixei as duas coisas, eu creio que houve uma abertura na minha mente, no sentido de que tudo que a gente percebe, vê, sente, intui, tudo, a gente precisa colapsar a onda. Claro. Só é possível... Quando eu entendi isso, rapaz, eu digo, que coisa fantástica. Nada, absolutamente nada é perceptível diretamente. Não. Tudo é colapso. Né? Tudo é colapso. Você colapsa a realidade para poder entender ela. Senão, se você não colapsar, não tem como entendê-la. Isso, para mim, foi muito bom que a física quântica me trouxe. O entendimento do colapso da função de onda. Me fez entender que a realidade é algo irreal. Exatamente. O que o budismo diz de Maya é perfeito, é isso mesmo. Né? Claro. Para mim, foi uma coisa fantástica quando eu entendi o colapso da função de onda. E eu entendi que a física quântica, ela trouxe, quando eu entendi o colapso da função de onda, a física quântica trouxe uma outra narrativa para efeitos que a física clássica determinava, dizia que era isto. Isso. A física quântica parece que pegou um outro olhar sobre a realidade, que não era perceptível, que não é perceptível para bilhões de seres humanos não entender o que é colapso da função de onda. Né? Já começa aí, você já colocou as coisas. A própria linguagem da física quântica e os físicos quânticos gostam de complicar ainda mais. Eu vi um dia que o camarada chegou e disse assim, olha, quando existe uma escolha, você escolhe A e B, você escolhe A, automaticamente tem uma cisão e você, num outro lugar, numa outra dimensão, escolhe B. Eu digo, esse cara tá com um problema sério. Mas, então, essas coisas foram interessantes e você disse bem, a mecânica quântica mudou o mundo. Mudou. A verdade é essa, mudou completamente. Einstein não aguentou. Eu li um trabalho uma vez dizendo que ele, quando estava para morrer, ele ficou o tempo todo tentando encontrar uma equação que explicasse... Para juntar as forças, né? Que tudo, explicasse tudo. Teoria do tudo. Impossível. Ele não entendeu que isso é impossível. Isso. Mas ele morreu sem entender, sabe por quê? A pessoa que escreveu o livro... Judeu. Era um judeu. Todo judeu messiânico, né? Eu estou com a verdade nesse ponto, né? O pensador. Aí ele virou-se assim... Quando Einstein morreu, ele sempre foi querido pelo mundo inteiro, reconheceu o mérito dele. Mas, em termos de física, no final... É como se ele tivesse desmoralizado, porque ele ficou contra a física quântica o tempo inteiro. Isso foi uma coisa ruim para ele, porque ele devia ficar, ele estava com raiva dele, porque ele impulsa a física quântica, e foi por causa da física quântica que ele ganhou o prêmio Nobel, e nunca pelo outro. Mas nós temos uma série de coisas para pensar de física quântica. Menino, eu fico doido quando eu fico lendo esses livros, porque agora, coisa que agora antes de Camila, porque Camila vai falar agora, né? Vai. Antes de Camila, eu volto ao Espiritismo. Eu li um livro... Desculpe. No Espiritismo, começou a entrar física quântica. Com Hernani Guimarães Andrade e o psiquântico. Psiquântico, exatamente. Vamos lá. Quando eu li, isso década de 80, graças à influência de Dr. Elzio Ferreira de Souza,
na minha formação, na formação Nosso da minha influenciador. me influenciou positivamente a enxergar para além do movimento espírita, para além. Ele me fez enxergar o espiritismo, não o movimento, não as ideias que circulam, mas sim o que é o espiritismo. E eu me lembro que a gente conversava, ele me deu até de presente a Teoria da Relatividade, um livro de Albert Einstein, traduzido, não, por um inglês. Muito interessante. Ele me deu de presente, ele nem me cobrou. Eu tinha uma conta corrente com ele. Bom, eu me lembro de discutir a dimensão espiritual, que me interessava como é a dimensão espiritual. E eu tinha uma ideia pragmática, até hoje ela é mais forte, de que a dimensão espiritual é tão somente uma vibração diferente de matéria. E isso é muito forte. Talvez 90% do meu entendimento sobre dimensão espiritual parte desse princípio. Mas talvez seja mais do que isso. E a física quântica me deu um entendimento além da possibilidade da dimensão espiritual ser tão somente uma mudança de vibração da matéria. Pelo seguinte, por que não é somente isso? Eu estava lendo agora, não sei quem foi que me mandou, foi um aluno meu. Ele mandou um trecho de Jung. Jung questionando, nesse trecho, eu não me lembro em que livro foi, questionando sobre o princípio vital. Não sei se Camila se lembra disso, que ele retira uma parte de um tecido do olho de um animal e retira totalmente. No entanto, há uma recuperação sem ter aquele tecido mais presente no organismo. Então, não teria como aquele tecido surgir. Não teria como. Se você retirou todo, é como se você tirasse todos os músculos e, de repente, o músculo renasce. De onde veio essa informação? Não seria do DNA, porque aquilo foi retirado de toda a possibilidade de produção. Então, Jung ele teoriza sobre um campo que gera aquilo ali. Então, a física quântica me dá a ideia de que dimensão espiritual é uma dimensão de vibração de matéria, em que o olho humano, os aparelhos humanos não registram, da mesma forma que quando você olha a hélice do avião, você não enxerga ela e ela está ali. Eu pensei que era só isso. Não é. A dimensão espiritual tem um tipo de entrelaçamento quântico que eu também não gosto muito desse termo, mas é o que se utiliza, para dizer que as partículas estão conectadas. Elas não estão conectadas. Não estão. Existe uma dimensão em que não há comunicação. Algo existe sem um meio, porque comunicação é meio. Algo existe que essas partículas coabitam no mesmo evento quântico, digamos assim. Então, dimensão espiritual, ela é física e, ao mesmo tempo, não física. Existe algo não físico que não é o espírito. O espírito é algo não físico, né? Espírito, perispírito e matéria. Perispírito é matéria, corpo físico é matéria, mas espírito não é matéria, é não físico. Mas existe algo não físico além do espírito, que faz com que esses eventos chamados de anômalos aconteçam. Essas experiências chamadas equivocadamente de anômalas aconteçam, né? Existe algo, existe um campo, existe um elemento aí que não é físico e nem é espírito. Pelo menos é daí que eu tiro. Eu sei responder. Diga, Camila. Eu sei responder essa pergunta. É o seguinte, em 2012 foi comprovado, já tinha 40 anos essa teoria, mas em 2012 foi comprovado a existência do bóson de Higgs,
que é a partícula de Deus, que seria justamente o que está entre o físico e o não físico, e que leva informações, e que, ao impregnar o próton, leva um pouco dele com ele. Então, o campo de Higgs seria tudo o que está no universo e que nos circunda, né? Então, é grande parte do universo. Eu acho que a gente teria que fazer uma correlação para entender campo pessoal também com isso, no sentido de que a gente molda a realidade, a gente é algo que é físico, que não é físico, né? Que é psíquico também. Até que a gente está falando aqui sobre tudo que há entre a matéria e a não matéria, né? Entre matéria e psique, ou entre matéria e espírito. Eu acho que o bóson de Higgs foi o que se aproximou mais disso, que é chamada partícula de Deus, né? Que foi o que se entende como o que hoje explica o universo. Seria o que faltava para se entender o universo. Ainda estamos muito longe de entender, mas seria para entender de onde vem a massa que forma o universo, de onde vem tudo que existe. E aí eu me deparei com uma fala que eu achei bem interessante, viu, Djalma? Isso é para você. Deus abomina o vácuo. Olha que legal. Djalma, eu queria ter uma filha assim. Eu queria ter uma filha assim. Mas é que eu gosto do assunto, eu me interesso, né? Mas sentei para ler, porque é muito, muito fascinante. Mas é o seguinte, eu acho que lá, quando na física clássica se tentou tirar da equação, né? Se tirar o divino da equação, a gente nunca conseguiu completamente, porque a gente ainda tenta entender as coisas através da ideia de Deus, né? De que Deus criou, Deus fez, né? Deus preencheu o vácuo, né? De alguma maneira. Inclusive, essa ideia de Einstein de uma teoria única vem de um Deus único, né? Do judaísmo, né? Então, é por isso que ele tentava ali ainda, não tem uma razão aqui por detrás, né? Hoje, o bóson de Higgs é o que mais explica isso, não completamente, mas acho que, segundo eu li aqui, que ainda vai ter uma física quântica 2.0, onde a gente vai ter realmente uma grande mudança. Ainda não aconteceu. Seria a partir do bóson de Higgs. Foi Robson. Permita aí. Concordo com você. Agora tem mais uma coisa. Porque a quântica 2 vai ter que explicar a matéria negra. Vai ter que explicar a matéria escura, né? Escura. A energia escura, a matéria escura. Né? Vai ter que se explicar. Agora, essa ideia de campo, Camila, foi Robson Zeda que me mandou. Ele tirou do seminário de Zaratustra. Ele tirou. Olha o que Jung escreveu sobre isso. É pequeno. Eu sei o que é. Por exemplo, não se pode explicar através de constituintes químicos particulares de um corpo como ele pode produzir um tecido inteiramente estranho àquele do qual procede. Porém, esse é o caso. Foi feito um experimento muito interessante no olho de uma salamandra. O cristalino do olho foi extraído e foi substituído para o crescimento de um novo. Mas o ectoderma, o tecido embrionário de onde o cristalino foi retirado, é completamente diferente do mesoderma. E o tecido que iria, da qual o novo cristalino poderia chamar de cristalino artificial, foi produzido. Então, ele desprezou o molde que foi colocado e gerou outro, segundo um campo da salamandra, e não da outra salamandra. Tá? Então, há um campo específico para cada indivíduo, digamos assim. Aí Jung diz, então o tecido particular do corpo pode ser usado por um princípio vital do corpo para produzir algo de um tecido inteiramente diferente. Vejam, nós aprendemos que os tecidos do corpo são tão diferenciados que, a partir de células, uma glândula, nenhum outro tecido, a não ser o tecido glandular, pode ser produzido. Aí ele fala do princípio vital. Então, para mim, a física quântica ela vai avançar na explicação desses fenômenos de regeneração de órgãos. Mas o próprio Jung fala nesse mesmo livro sobre corpo sutil. Com um princípio
princípios da alquimia, mas ele fala de algo que estaria entre o corpo físico e a psique, que não pode ser explicado, não é nenhum nem outro, né? Seria psicoide de alguma maneira, né? Participa dos dois. Então, estaria no corpo sutil essa resposta. E é o único lugar que ele afirma diretamente, porque geralmente ele deixa tudo muito confuso, né? Mas aí no Zaratustra ele fala sobre isso. Aí eu não consigo citar ele porque é Zaratustra, como é um seminário, né? Alguém datilografou, né? Então falou por ele. Aí eu não posso fazer as afirmações diretas de que ele acreditava em corpo sutil, ou perispírito, ou algo parecido. Mas Já, vale olhar esse trecho. Sem dúvida, vai ter que haver um aprofundamento. Porque, inclusive, a física quântica, você falou no início em quark, aí se você descer mais, tem as teorias sobre cordas, vibrações, tudo feito por vibrações. E Adenauer chamando a atenção que deve existir um lugar, algum lugar, onde as duas se misturam. No meu livro Possibilidades Evolutivas, eu falei sobre isso. Tinha que ver o que eu chamei de espécie de hiperespaço, quando a fronteira espiritual e a fronteira física se unem. Então, naquele lugar, você pode transitar até pela velocidade da luz, porque a física não funciona ali como a gente pensa, de uma outra maneira, são leis outras. É interessante isso, a gente pensar. Tá? Então, quando estou falando de quanta, e essa partícula de Deus foi uma briga muito até que Bóson de Higgs foi provado que existe também, e que está também da massa matéria, quer dizer, faz coisas. Quer dizer, eu nunca pensei que tinha que dar alguma coisa à matéria mais, e, no entanto, dá. A física quântica vai ter de explicar essa tal de matéria escura. Como é que essa matéria escura que dá um formato às galáxias, etc. Ou seja, tem muita coisa ainda, viu, doutor? Muita coisa para rolar debaixo dessa ponte, muita água, muita coisa ainda para se descobrir daqui para frente. Eu acho que não é à toa que está aparecendo inteligência artificial, não, viu? Porque algo vai surgir aí. Bom, a gente podia responder a perguntas, né? Aí, Rosana, entra aí para a gente responder perguntas. Maravilha, é verdade. Então, nós temos algumas perguntas do chat. Cleiton, você poderia colocar aqui na tela as perguntas do chat? Há salto quântico imperceptível em cada reencarnação e nesse movimento se processa o voo do espírito? Olha, como o Djalma falou muito pouco, as perguntas têm que ser dirigidas a ele. A primeira. A primeira. Mas peraí, o voo do espírito foi você que escreveu. Foi você que escreveu. Mas isso é detalhe. Isso é detalhe. Esse é detalhe. A pessoa está falando sobre o voo do espírito, quem tem que explicar é você. Olha, o direito à recusa é só uma vez. Eu acho que o voo do espírito é o salto quântico do espírito. Não sei. Rapaz, as minhas ideias estão sendo achincalhadas, rapaz. Jogadas na lama. Não. Mas o qual salto quântico imperceptível em cada... Esse salto quântico é muito interessante. Seria o quê? Da reencarnação, a pessoa dá um salto quântico, quer dizer, sai do mundo espiritual e está no mundo físico sem passar por lugar nenhum. Tem uma visão aí. Porque salto quântico é isso. É você sair de um lugar para o outro sem atravessar e voltar. Aí é que está. Sem atravessar nada. Isso é que é o problema. Né? Então, o voo do espírito já é uma outra coisa, que não está bem com esse salto quântico, não, porque ele vai gradualmente para chegar. Ele não dá esse salto, sai do zero para o máximo, sem passar por lugar nenhum, não. Pelo contrário, ele tem uma transição. Isso aí ele tem que levar em conta. Agora, Djalma, se a gente pensar no processo da reencarnação, eu não vou chamar salto quântico, mas tem partes desse processo que ele é pouco compreensível. Não me refiro ao que aconteceu com Segismundo no livro Missionários da Luz, mas
teoricamente falando, o pouco que eu posso intuir sobre o processo, o espírito ele se conecta a um ponto no útero, né? A um embriãozinho lá no útero, né? Você tem a parede do útero, você tem o embrião, ele ali cola. Essa conexão, para mim, ela é surpreendente. Eu não sei explicar o que acontece na intimidade daquele momento. Muito embora, antes da nidação, antes dessa conexão, o embrião já é afetado pelo espírito. O embrião já é afetado, né? O óvulo fecundado, ele já é afetado pelo reencarnante. Também eu não sei como é que isso se processa, essa conexão, se é que há uma conexão. Mas é uma ligação, porque ligou ali, a encarnação começou. Pode até haver o abortamento natural ou provocado, mas começou ali. Essa conexão, para mim, ela é incompreensível, como é que se dá. Que se dá, se dá. Então, talvez o que ele esteja chamando de salto quântico imperceptível seja esta conexão entre estar desencarnado e estar conectado a um pontozinho ali, né? Talvez isso seja alguma coisa que a gente não tem elementos para dizer como é que acontece, né? Eu vejo, inclusive, é que naquele momento a reencarnação começa. Como Sim, você disse, pode ter alguma influência antes, mas quando você congela o embrião, por exemplo, o espírito não vai ficar congelado não ali. vai ficar, não tem espírito. Embrião congelado não tem espírito, Não tem espírito. Mas mas o quando espírito unida, influencia o embrião. Quando unida, ele começa a reencarnação. Olhe bem, eu não estou dizendo que ele está conectado ao embrião, ele influencia o embrião sim, antes tudo bem, pode de influenciar. colocar no útero, porque Aí as sim. alterações cromossômicas, de acordo com o campo pessoal dele, acontecem. Mas se nós só olharmos assim, as células, desde a primeira que começa lá na trompa de Falópio, ela também deve ter um princípio espiritual. E é nesse princípio que o perispírito vai se ligar. Porque Pois senão é, essa ligação, como é essa ligação? aí a gente Qual não é a sabe. natureza dessa ligação? Aí a gente não sabe, meu filho. Não Sabe, tem uma sei. cordinha que vibra, entendeu? Aí vou falar quanticamente. Tem uma cordinha que vibra. Essa é para Vocês falando sobre. Só um momento, vocês falando sobre sobre o salto quântico e falando sobre dimensões e falando sobre concepção, né, do embrião, eu só consigo pensar que ninguém nunca pode dizer para uma mãe de gêmeos, que sou eu, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Porque aqui eram três no mesmo espaço, certo? Então aqui tem uma convergência de dimensões num lugar só, né, que confunde a pessoa de quem é o quê, quem é quem, entendeu? Mas que ocupa. Mas o salto quântico. São cinco, querida. E quantos são cinco? Não, E quantos são imaginar, seis? não tenho condições. Eu acho que o salto quântico talvez seja a mudança de dimensão. Se você pensar que muda a vibração, né? Talvez o salto seja esse, mas não necessariamente no ganho de consciência. Aham. Camila, se o observador afeta a realidade, como o nosso estado emocional e os nossos pensamentos podem influenciar a nossa saúde física e o ambiente ao nosso redor, segundo a visão quântica e espírita? Então, a ideia de que o observador afeta a realidade, ele traz muita liberdade para você alterar o seu destino, para você realmente ter livre-arbítrio de alguma maneira, né? Porque você pode modificar, criar a realidade. Então, você não está preso ao que alguém programou para você, a um destino que Deus quis, mas a você moldar o seu corpo, né, o seu espírito, o seu perispírito, né? Só que eu acho que essa consciência é para muito poucos. Então, o que a gente ainda faz é modificar o corpo com a intenção, com a finalidade, né, de aprendizado. Então, a gente também molda o corpo, no sentido de que experienciar um grande trauma, um luto, pode ser
um gatilho para um câncer, por exemplo. Então, nós ainda utilizamos o corpo dessa maneira, a gente ainda molda a realidade dessa forma. Mas isso também tem o outro lado, que a gente também pode moldar para a cura, moldar para uma melhora, né, para uma ampliação de consciência. Adenauer, muitas vezes ouvimos que atraímos o que vibramos. Como a física quântica explica essa sintonia e de que forma o espiritismo nos ajuda a educar essa vibração no dia a dia? Olha, essa afirmação de atração, eu não pactuo com ela. Eu não acho que haja atração. A natureza, ela é pródiga e nos mostra que tudo se repele. Ao contrário, tudo se repele. Não existe atração. Até pela ideia de vibração, tudo se repele. O que parece ser atração, para mim, é colapso de onda, para mim, é interseção de campos. Isso. Né? Vamos dizer que eu e você, ou eu e qualquer outra pessoa, nos sintamos atraídos sexualmente ou afetivamente, nos simpatizamos um com o outro e podemos dizer assim, nos atraímos. Houve uma atração. Isso é a narrativa popular, houve uma atração. Bom, se houve uma atração, há algo que se assemelha em mim, se assemelha em você, algo semelhante, se houve uma atração. Tá? Isso quer dizer que eu estou sempre disponível para outra atração. Se você sair, eu vou continuar disponível para outra atração. Ora, não é melhor pensar que naturalmente nos repelimos e que, se nos sentimos atraídos, de acordo com o entendimento popular de atração, houve uma interseção de campos, não de uma natureza única, chamada afeto ou sexo, mas sim por vibrações que se assemelham. E só poderia ser com você daquele tipo, porque se fosse com outra pessoa, não seria a mesma coisa, porque são campos diferentes. Então, eu não considero que haja atração, eu considero que há interseção, com SE, C cedilha, não é de interceder, é de interseção de conjuntos, há elementos comuns ali. Agora, a minha afirmação de que naturalmente nos repelimos, e para mim isso está relacionado com vibração, matéria não conecta matéria, né? Tudo se repele, só existe uma única coisa que pode unir indivíduos. E é exatamente para isso que ela existe, que é chamado o amor. Então, nós naturalmente nos repelimos e só o amor é capaz de colocar dois seres diferentes convivendo, aceitando, compreendendo, sentindo e estabelecendo trocas, cumplicidade, etc. Então, o amor, para mim, é uma proposta da própria vida, de Deus, da natureza, do que for, para eliminar esse natural repelimento. Ou o repelimento gera o amor, né? Nos contrários nascem as novas circunstâncias. Então, eu considero que o amor é um outro estágio de desenvolvimento da humanidade para reduzir ou eliminar essa força natural de uma pessoa contra a outra. Então, veja bem, a pergunta, então, a pessoa botou entre aspas, atraímos o que vibramos, né? Não atraímos, há uma interseção de campo para que ambos aprendam. Como a física quântica explica essa sintonia. Então, a sintonia significa conexão de campos para um aprendizado mútuo, conjunto. De que forma o Espiritismo ajuda a educar essa vibração no dia a dia? Para mim, o Espiritismo, quando ele se submete ao Evangelho ou ao cristianismo, ele cai, ele falece.
E Allan Kardec não fez isso. Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, submeteu ao Espiritismo. E o movimento espírita submete o Espiritismo ao Evangelho. O resultado disso é o quê? É um movimento coletivo, igual ao catolicismo, igual ao evangelismo que existe, e o Espiritismo não avança enquanto movimento libertador, que seria de ampliação da consciência para a imortalidade, para a continuidade do eu, para a mediunidade, para a reencarnação. Nós deixamos esse sistema de lado para consolar as pessoas dentro de uma proposta espírito-católica ou católica espírita. Então, ainda não estamos ajudando a educar as pessoas a modificar suas vibrações. Nós estamos, o Espiritismo, o movimento espírita, está contribuindo para amansar as pessoas para que elas se sintam, eu diria, confortadas na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia e na sua ignorância. Fique aí, aceite, compreenda, reze, ore, né, perdoe, etc. Mas nós não estamos falando de imortalidade. Dizer, você é espírito. Então, para mim, o Espiritismo vai fazer isso quando nós retomarmos, ou talvez começarmos, não retomar, porque nunca teve, uma proposta de ampliação das consciências para uma outra percepção de realidade, que a física quântica nos ajuda. Muito bom. Djalma, a física fala em emaranhamento quântico, onde partículas permanecem conectadas independente da distância. Então, poderíamos dizer que o amor que sentimos por alguém que já partiu é o emaranhamento que mantém o vínculo vivo? Já partiu? Quer dizer, já está do outro lado? Tem um emaranhamento que está do outro lado? Olha, é uma coisa interessante, que falam muito desse amor, inclusive nas obras espíritas brasileiras, de alguém que já está 1000 anos-luz, vamos chamar assim, em dimensões outras, com alguém que está lá atrás. Enquanto que, no Livro dos Espíritos, é uma colocação muito interessante. Quando as pessoas se gostam aqui, se uma permanece e a outra evolui, isso quebra. Né? Então, essa ideia é uma ideia interessante. Eu não vejo esse emaranhamento, não, de jeito nenhum. Pode haver um emaranhamento aqui, mas eu não vejo esse emaranhamento de um lado para o outro, não. Estou muito mais com o Livro dos Espíritos quando diz isso, tá? Porque eu não entendo essa coisa. A pessoa sobe, como você vê, por exemplo, em Libertação. O Papa Gregório VII, Hildebrand de Canossa e Matilde de Canossa. Ela com um amor de 1000 anos. Tá? Ela lá em cima e lá embaixo, um amor de 1000 anos. Quer dizer, que negócio é esse? Que ligação é essa? É um negócio meio complicado. Né? Eu acho que tem muita fantasia nesse meio dessas colocações aí, sem a menor dúvida. Camila, se a morte é apenas uma mudança de frequência, por que nossa percepção física ainda tem tanta dificuldade em aceitar essa continuidade? O que falta para sintonizarmos melhor com essa realidade? A pergunta é simples, mas a resposta não é tão simples assim. O que limita são os 5 sentidos, né? Em geral, a gente ainda apreende a realidade através dos 5 sentidos. A gente precisa do corpo. Então, é por isso que a gente não tem total percepção dessa outra dimensão, né? Então, a forma de explicar o mundo é através da luz, né? De como a luz se comporta em relação aos objetos e tudo mais. Então, essa mudança na vibração é também porque não há informação de luz chegando aos nossos olhos, assim, é muito teórico isso. Não está sendo emitido pelos nossos sentidos, mas tem o 6º sentido, que seria a percepção, quando você consegue uma irradiação de um outro mundo, né, de uma outra vibração, em que é possível captar. Pense aí, por exemplo, quando Newton descobriu que tinha ali no prisma, né, quando a luz se dividia, que tinha todas as cores, né, e ele resolveu, por experimentação, medir a temperatura de cada cor, né, colocou um termômetro, e aí ele resolveu saber qual era a temperatura ambiente daquele local, e ele
foi medir fora do espectro de luz e ainda media uma temperatura alterada em relação à temperatura do ambiente. Ele percebeu que ali tinha a luz... Fale aí, Djalma, como é o nome? Ultravioleta, a irradiação ultravioleta. E a infravermelha. E a infravermelha também. Então, ele percebeu que tinha mais do que era possível ver. Então, ele conseguiu através do instrumento. A gente ainda não tem esse instrumento, porque não seria só uma alteração térmica, a gente não tem esse instrumento ainda para captar a luz emitida do outro campo. O que a gente consegue é emissão de informações. Então, a gente consegue se conectar a outros espíritos, né? Através da mediunidade, a gente consegue ter esse tipo de informação. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que foi isso que eu entendi. Djalma, veio do Instagram essa pergunta: como a física quântica pode responder à interconexão dos seres humanos no planeta Terra? Em primeiro lugar, nós sairíamos até da física quântica, ou então entraríamos no inconsciente. Nós todos vivemos coletivamente. O nosso inconsciente coletivo está interligado. Nós estamos sempre trocando informações. Como Camila chamou a atenção, troca de informação é uma coisa. Agora, deve ser de alguma forma quântica, que eu não entendo, porque eu nunca vi estudo sobre isso nessa coisa. Nem o próprio Jung estudou isso, negócio. Mesmo com Pauli, prêmio Nobel de Física Quântica, ele conseguiu. Ele tem uma teoria que é de uns mundos, né? Então, tudo está conectado, né? O tal, você tem outras áreas falando sobre isso, né? Mas há uma interconexão entre tudo, né? Em termos unificado. Tá? Tudo está interconectado, nós estamos trocando informação sempre. Eu acho que a gente pode fazer a última pergunta para o Adenauer. Isso. E Jung falava em sincronicidade como coincidências significativas. Seria a sincronicidade a forma como o mundo espiritual se comunica conosco através das leis da física? O conceito de sincronicidade ele é misturado com mediunidade, com EPR. Não é apenas uma palavra para descrever de uma forma genérica eventos que não têm causas semelhantes, mas sim têm efeitos que se conectam, né? Eu não creio que a sincronicidade ela é uma maneira de se comunicar. Eu lido com a sincronicidade como sendo uma forma de dialogar o interno com a vida, com o divino. É um diálogo, é uma linguagem. Eu considero a sincronicidade uma linguagem, um modo de dialogar com o não humano, o extra-humano, o divino, o sagrado, a vida, o Deus. A sincronicidade como uma linguagem. Então, todo evento em sincronicidade que acontece comigo, eu tento entender que é uma mensagem para mim. O que é que eu faço? Eu pego o conteúdo da sincronicidade, a coincidência significativa que ocorre, e entendo que aquilo ali tem relevância para mim. Isso. É alguma coisa que eu não estou enxergando e que a sincronicidade está apontando. Veja isto. Então, eu entendo como um diálogo da vida com o humano. Sincronicidade. É como eu entendo. Não tem uma explicação. Até Jung não explicou. Ele criou uma palavra para dizer que fenômenos tais, quando o interno se conecta ao externo, quando o evento interno na psique se conecta a um evento externo. Mas ele não explicou como é que acontece, ele apenas disse que isto é sincronicidade. Eu peguei e disse, espera aí, eu vou tentar dar um significado, eu vou tentar aproveitar esse evento que acontece com todo ser humano. Comigo eu vou fazer assim, sempre que acontecer, eu vou perguntar para quê. Vou citar um que para mim foi
fantástico. Isso deve ter uns 15 ou 20 anos. Eu ia saindo da clínica que eu trabalhava para almoçar, meio-dia. Saí ali na porta. Quando eu abri a porta para sair da clínica, dentro de mim veio assim: vai acontecer alguma coisa. Um evento interno, né? Eu dizer, vai acontecer alguma coisa. Eu senti. Não é uma sensação física. Eu senti que ia acontecer alguma coisa. Eu fui para a calçada da clínica e fiquei esperando. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer alguma coisa. Menos de 5 minutos, 2 carros se chocaram violentamente na encruzilhada ali, a 50 metros da clínica. Violentamente, 2 carros. Um estrondo. Eu não tomei susto, porque eu já estava preparado, porque eu sabia que algo ia acontecer ali. Imaginei que fosse algo muito forte. As pessoas dos prédios saíram nas sacadas para ver o que era. Felizmente, os 2 motoristas não tiveram nada, porque não bateram exatamente onde eles estavam. Foi na metade do carro. Sincronicidade. Um evento interno, um evento externo. Então, isso é um diálogo para mim. O que eu tenho que tirar de lição? O que eu tenho que aprender com a sincronicidade? Com aquela sincronicidade. Foi uma sincronicidade assim, evidente para mim. Não foi uma coisa assim, eu pensei numa pessoa e encontrei uma pessoa. O que é muito comum em cidades pequenas, em nichos muito próximos uns dos outros. Isso, para mim, não é sincronicidade. Nem mediunidade é sincronicidade. Bom, então, eu considero que eventos em sincronicidade é um diálogo com a vida, e não um diálogo entre pessoas, é um diálogo com a vida. Bom, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, eu queria agradecer, né, dizer que, como diz a física quântica, né, o tempo ele é relativo, mas quando a conversa é assim boa, como foi aqui, profunda, ele parece que voa, e aí a gente tem que acabar. Então, terminamos mais um colóquio. Eu quero agradecer a Adenauer, a Djalma, a Camila, agradecer também a toda a equipe, o Cleiton, o Cláudio, um abraço. E o próximo? Vamos falar. Agradecer também ao Marco, que não está aqui hoje, mas está no nosso coração, né? E agradecer também o pessoal que acompanhou no YouTube, que acompanhou no Instagram, agradecer pela presença, pelas perguntas, e também agradecer que eles compartilhem a live, porque é muito importante que outras pessoas também possam ouvir sobre isso, você compartilhando na sua rede social. É assim que as coisas podem ir mais longe, né? E anotem aí, né? Save the date, o próximo colóquio, que vai ser dia 13 de março, e vai ser autismo e o espiritismo o tema. Então, vamos lembrar sempre que essa noite é um presente que a gente está recebendo, né? Dos meninos aqui que estão fazendo essa live maravilhosa, e que a gente sente muita gratidão e deseja que todos tenham um fim de semana maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Bom demais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.